Olá, morcegos! No vídeo anterior falamos sobre 5 filmes de terror baseados em fatos reais e hoje teremos a parte 2. Será que vai bater aquele frio na barriga? Aquele medo de estar em casa sozinho? Então antes de continuar, fecha a janela, liga a luz do quarto, tranca a porta e vem com a gente. Número 5. O Massacre da Serra Elétrica. A história foi inspirada em Ed Gein, um serial killer que nasceu no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Sua mãe, Augusta, era uma religiosa fanática que educou Ed e o filho mais velho, Henry, com muitos sermões, castigos e pouco acesso ao mundo exterior. Quando sua mãe e seu irmão morreram, Ed começou a cometer os crimes no qual ficou conhecido. Durante 2 décadas ele cometeu uma série de crimes e não deixou nenhum rastro que ajudasse a polícia a elucidar os casos, muitos dos quais estão abertos até hoje. Além disso, ele exumou diversos corpos e os levou até sua casa, onde dissecou, desmembrou e criou diversos objetos que ele usava como utensílios e peças de decoração. As atrocidades de Gein só foram descobertas em 1957, depois que as investigações sobre o desaparecimento de uma mulher chamada Bernice Warden levaram as autoridades até ele. Quando os policiais chegaram em sua casa, eles não só se depararam com o cadáver de Warden decapitado, pendurado de ponta cabeça pelos pés e desviscerado, como descobriram um verdadeiro cenário de filme de horror. Havia vários pedaços de cadáveres, pedaços de corpos espalhados por todos os cômodos, móveis feitos de ossos e peles humanas. O que mais chocou os policiais foi uma fantasia de mulher que Ed vestia para mudar de sexo. Ela era feita com a pele do cadáver de sua própria mãe. Edward foi condenado apenas por 2 homicídios, apesar dos outros desaparecimentos terem sido relacionados a ele, e na sua casa encontraram partes de dezenas de corpos, até de crianças. E, infelizmente, na época dos crimes não havia exames de DNA para identificar as vítimas. Edward passou a vida num hospital psiquiátrico e faleceu em 1984 em virtude de uma insuficiência cardíaca e respiratória. É importante citar que Ed Gein serviu ainda de inspiração para outros personagens como Norman Bates de Psicose e Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. Número 4. Vamos falar aqui em Horror de Amityville de 2005, que é um remake do filme homônimo de 1979. Tudo começou em 1974, quando 6 membros da família DeFell foram mortos na casa situada no vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais, Ronald e Louise, e 4 filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Allison, de 13, Mark, de 12 anos e John, de 9. Todos foram mortos a tiro enquanto dormiam e o único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., cujo apelido era Butch, de 23 anos. Os pais levaram 2 tiros cada um, enquanto os filhos do casal foram assassinados com um único disparo. Quando Butch foi levado para interrogatório na delegacia e, apesar de negar seu envolvimento nos crimes em um primeiro momento, inconsistências em sua história levaram os policiais a pressioná-lo. O jovem viu que não tinha mais saída e acabou confessando os assassinatos. O mais estranho desse caso é como Butch teria conseguido balear seus pais e 4 irmãos sem que ninguém na casa acordasse com os tiros e reagisse à matança. Será que ele teve alguma ajuda sobrenatural e muito maligna? Bom, 1 ano após a chacina, o casal George e Kate Lutz se mudaram para a residência com seus 3 filhos. Na nova casa, a família relatou aparições de figuras demoníacas, ouviam vozes de espírito malignos, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos e uma série de bizarrices. Eles não chegaram a ficar nenhum mês na casa, mas fizeram uma imensa fortuna vendendo os direitos sobre a história e os filmes baseados no caso. Número 13 está a famosa boneca Annabelle. A história começou no ano de 1968, quando a mãe da jovem enfermeira Donna a presenteou com uma boneca nova. Donna levou o presente para o apartamento que dividia com sua colega de profissão Andy. Depois de certo tempo, as 2 enfermeiras começaram a estranhar o comportamento do brinquedo. Em algumas ocasiões, a boneca parecia se teleportar de um cômodo para outro. Ela era deixada na sala e aparecia depois no quarto de Donna, mesmo ela tendo-o trancado. Devido
Devido a esses acontecimentos, as jovens pediram ajuda a um médium para esclarecer o que estava acontecendo com a boneca. O médium disse que a boneca estava possuída por um espírito de uma menina que havia morrido no prédio e ela se chamava Annabelle. O médium confortou as jovens relatando que o espírito era do bem e assim elas decidiram continuar com a Annabelle dentro de casa, mas não demorou muito e as coisas pioraram depois do consentimento das estudantes e coisas na casa começaram a ficar realmente estranhas. Certa vez um amigo das garotas que sempre visitava o apartamento disse que a boneca tentou sufocá-lo enquanto dormia. Ao acordar, tirou a boneca do seu pescoço e notou arranhões no seu peito. Desesperadas com o que estava acontecendo, elas recorreram a um padre especialista em exorcismo. Ele não conseguiu lidar com a força de Annabelle e pediu reforço ao casal Warren. Eles disseram que não era um espírito humano que estava ali, mas um demônio que manipulava a boneca para tentar possuir uma alma humana, provavelmente a de Donna. O padre fez o exorcismo da residência das enfermeiras e os Warren levaram a boneca para o Museu Oculto, lugar onde o casal deposita objetos com históricos nada camaradas. Mesmo estando protegida no museu, até hoje existem relatos de acidentes depois de visitantes zombarem da Annabelle, mesmo com aviso de não brincarem com o objeto. Vale o alerta, né? Número 2. O Exorcista. A história que inspirou o livro e que logo depois virou filme começou de fato em 1949, mas existem algumas controvérsias, a começar pelo nome do garoto Roland Doe ou Robin Mannheim. Não existe consenso com relação ao nome da criança, pois depois do ocorrido a igreja solicitou uma mudança de nome para preservar a vida do jovem. Ele foi criado sozinho, longe do contato com outras crianças. Tinha apenas como amigo um tio de nome Harriet. Seu tio, tentando entreter o sobrinho de diversas formas, lhe apresentou um jogo de tabuleiro chamado Ouija, que o fazia se comunicar com outras pessoas. Após alguns meses, Harriet veio a falecer. Robin, inconformado com a partida do único amigo, começou a usar o tabuleiro para tentar se comunicar com o tio. Sem obter sucesso, acabou deixando o jogo de lado, e é aí que a história fica bem complicada. A família começou a ouvir barulhos na casa, sons de algo arranhando o piso do quarto do garoto. Em alguns relatos, ele trocava móveis de lugar com telepatia. Depois, surgiram feridas no corpo de Robbie com algumas palavras satânicas e um pote de água benta quebrou sozinho dentro da casa da família. Os pais de Robbie decidiram chamar um padre para benzer a residência e o menino. O padre Miller Shoes percebeu o comportamento estranho do garoto de apenas 12 anos, contatou médicos e psiquiatras e todos não tinham uma resposta para o caso de Robin Mannheim. Com a piora dos sintomas e aversão a objetos católicos, o padre escolheu o exorcismo como uma solução. Com a permissão do arcebispo para o exorcismo, o padre deu início à primeira sessão. Logo após a bênção, a cama começou a vibrar e mais feridas surgiram no corpo do menino. O padre, vendo que a força maligna só crescia, solicitou a ajuda de mais 2 padres. Com a ajuda dos padres Walter Halloran e William Bondern, foram feitas 30 sessões de exorcismo durante 30 dias. Depois de um mês de exorcismo, o garoto acordou e disse que não se lembrava de nada que havia ocorrido. A família mudou de cidade e, segundo relatos, Robbie não teve mais problemas. O incidente permanece como um dos casos mais famosos de exorcismo na história norte-americana. Número 1. E no topo da nossa lista está Zodíaco. Esse é um dos maiores mistérios policiais da história e há quem diga que só fica atrás de Jack, o estripador. Esse serial killer se autodenominava Zodíaco e até hoje os casos não foram solucionados. Acredita-se que a primeira vítima dele tenha sido a jovem Cherry Bates, que foi morta do lado de fora da biblioteca do campus onde estudava. Cherry levou 3 facadas no peito, uma nas costas e mais 7 no pescoço. Os golpes foram tão violentos que quase a decapitou. Ela também foi espancada no rosto e foi asfixiada. Semana após o assassinato da estudante, o serial killer enviou uma carta a um jornal da cidade de São Francisco. Na carta estava escrito: Bates tinha que morrer, haverá mais mortes, o que de fato foi feito. Vários assassinatos continuaram ocorrendo em toda a região de São Francisco, e essa não foi a única vez que o Zodíaco desafiou a imprensa e a polícia local. Ele enviou uma série
série de cartas ameaçadoras para jornais, incluindo 4 criptogramas, dos quais apenas um foi decodificado. A primeira combinação possuía 408 símbolos e foi decifrada graças à ajuda de um professor da região. O psicopata abordava moças que tinham furado o pneu de seus carros e esperavam por ajuda, casais sozinhos em lugares praticamente desertos e até um taxista, que foi a última vítima identificada da série de crimes. O criminoso nunca deixou suas impressões digitais nas vítimas e nos locais em questão, mas 2 que sobreviveram aos ataques fizeram um retrato falado que foi descrito como um homem branco, robusto e que deveria ter seus quase 30 anos, de cabelo curto castanho e óculos. Ao todo, 6 vítimas foram comprovadamente atreladas ao Zodíaco, mas o maníaco diz que foi responsável por 37 assassinatos. Isso tudo através das cartas enviadas à imprensa. As autoridades chegaram em Arthur Leigh Allen, um ex-professor que usava um relógio da marca Zodiac, que teria lido um conto ao qual uma das cartas fazia referência. Também foi reconhecido em fotos por um dos sobreviventes, mas Arthur morreu em 1992 sem nem ter sido indiciado porque as provas não foram consideradas conclusivas. O caso foi fechado em 2004 por falta de evidências, mas foi reaberto em 2007, exatamente quando pesquisas para o filme Zodíaco descobriram que algumas cartas do assassino não haviam passado por testes de DNA. Ufa! E aí, gostou da nossa lista? Mais ou menos. Deixamos alguma história de fora? Deixe aqui nos comentários o que achou dos nossos 10 filmes de terror baseados em fatos reais. Se você não assistiu a parte 1, corre lá para assistir e ficar por dentro da nossa lista completa. Até a próxima!